Boa tarde, seja bem-vindo ao Planeta Campo. Eu sou a Yael Bonfim e no programa de hoje você vai ver as diferentes realidades existentes na Amazônia brasileira, uma região imensa com tantas peculiaridades que, se agrupadas, resultariam em 5 Amazônias diferentes. Mas quais os benefícios desse mapeamento? Isso é o que nós vamos descobrir. Vamos falar também sobre o preparo do solo, não só no aumento das atividades de produção, mas também para garantir as próximas safras. E a sustentabilidade é imprescindível para o bom manejo. E ainda, vamos para o Mato Grosso conhecer um criador de abelhas sem ferrão. Com a produção do mel, ele investe e comercializa enxames, uma atividade que ganha espaço principalmente para projetos de agricultura regenerativa. Começa agora o Planeta Campo. Começamos o Planeta Campo desta quinta-feira destacando que a Amazônia Legal é uma região imensa que ocupa quase 60% de todo o Brasil. As peculiaridades são tantas que um estudo mostrou como essas diferenças na prática resultam em 5 Amazônias distintas. Mas quais são essas diferenças e quais os benefícios dessa divisão do bioma em macro-regiões, principalmente para o desenvolvimento econômico? Vamos conferir na reportagem. São cerca de 5 milhões de quilômetros quadrados, que correspondem a 59% do território nacional. A Amazônia Legal é uma região imensa que, segundo o estudo realizado pelo Instituto do Homem e Meio Ambiente da Amazônia, o IMAZON, poderia ser dividida em macrozonas ou grandes porções, preservando a individualidade com destaque aos sistemas de incentivos. A divisão da Amazônia em grandes zonas é fundamental porque a Amazônia é muito diferente. E a receita, as sugestões, as orientações de políticas públicas genéricas acabam piorando o problema. Então, a divisão dessas 5 Amazônias, essas 5 zonas, é fundamental porque elas são muito diferentes uma da outra. Cada uma vai requerer uma abordagem de política pública distinta. O interessante é que o termo Amazônia Legal nada mais é do que uma referência política, bem diferente de uma característica geográfica. Por isso, o planejamento do desenvolvimento econômico da região engloba as diferenças socioeconômicas e naturais do maior bioma do Brasil, que poderiam ser mapeadas. As diferenças entre as 5 zonas são dadas pela forma como a terra é usada, como é o uso da terra, o uso principalmente na área rural. Então você tem uma Amazônia desmatada, que é muito diferente da Amazônia que tem floresta, distinta da Amazônia de cidades e também nas regiões sob pressão, onde o desmatamento é mais intenso. Então, cada uma dessas zonas precisam ser vistas de formas distintas. Isso quer dizer que cada um dos 772 municípios da Amazônia Legal foi classificado com referência na cobertura vegetal e no desmatamento que apresentou. No total, foram 5 classificações distintas: Amazônia Florestal, Amazônia Florestal sob pressão, Amazônia Desmatada, Amazônia Não Florestal e Amazônia Urbana. A Amazônia Florestal ocupa 39% do território da Amazônia Legal e corresponde às áreas mais conservadas, localizadas principalmente no estado do Amazonas e no norte do estado do Pará. Na Amazônia Florestal, o importante, claro, é mantê-la florestal. E aqui tem uma agenda de infraestrutura, principalmente com internet e transporte fluvial. A necessidade também, obviamente, de desenvolver uma bioeconomia, pagamento de serviços ambientais. Essencialmente, essa é a agenda para a Amazônia Florestal. Já a Amazônia Florestal, sob pressão, diz respeito a 29% da Amazônia Legal e compreende os municípios com extensa cobertura florestal, que sofrem com desmatamento crescente, extração ilegal de madeira, garimpo de ouro e grilagem de terras. A Amazônia Florestal sob pressão, a gente tem ainda muita floresta, mas está perdendo rapidamente. E aqui é uma agenda de fiscalização, de ordenamento do território. Obviamente, algumas alternativas econômicas precisam ser pensadas, principalmente manejo florestal madeireiro sustentável como alternativa econômica, mas aqui o foco é principalmente fiscalização e combate ao desmatamento. O principal fator que impulsiona o desmatamento nessa região é a grilagem, a invasão de florestas públicas, e aí o invasor, ele para tentar se apossar da área, ele desmata. Ele não desmata para fins produtivos, ele vai para fins especulativos.
Quando falamos dos municípios situados na Amazônia desmatada, eles somam 11% da área da Amazônia Legal. A maior parte das áreas desmatadas nesta área está subutilizada ou abandonada. A Amazônia desmatada são os municípios onde mais de 80% do território já foi perdido, já foi desmatado. E aí você tem um padrão de, não só espacial distinto, mas as políticas serão diferentes. Você precisa melhorar, intensificar a agropecuária das áreas que já estão abertas, reflorestar, restaurar, ter um esforço grande de regularização fundiária nessas áreas, melhoria da infraestrutura de estradas, de armazenamento, de silagem. A chamada Amazônia não florestal corresponde a 21% da Amazônia Legal, coberta principalmente pela vegetação de cerrado. Situada em municípios dos estados do Pará, Maranhão e norte do Mato Grosso, já registra perda de mais de 80% da floresta. A gente está falando de uma agenda de recuperação. Tem recuperação dos passivos ambientais, melhoria da agropecuária, melhoria da infraestrutura de estradas vicinais e regularização fundiária. Essa deve ser a área prioritária para a produção agrícola na Amazônia, juntamente com a área não florestal. É aqui que a gente deveria, de fato, fazer um investimento da agricultura de baixo carbono, e essa é uma área de recuperação e de consolidação. E para finalizar, ainda de acordo com o estudo, 76% da população da Amazônia Legal reside nas zonas urbanas. A qualidade das cidades da Amazônia é precária, a gente tem uma qualidade precária, muito problema de saneamento, de mobilidade e, sobretudo, de internet. A internet nas áreas urbanas da Amazônia está muito inferior à internet das cidades de fora da Amazônia. Então, o dinamismo econômico na Amazônia está sobretudo nas cidades, mas para que esse dinamismo possa ser, de fato, atingido sua plenitude, é importante focar principalmente na questão da infraestrutura digital. Obviamente, tem as outras agendas de saneamento, de mobilidade, de moradia, mas se a gente tiver que cravar uma agenda central para melhorar a economia da região, obviamente a internet, e com isso a gente consegue conectar a Amazônia com os mercados. Muito interessante esse estudo que divide a Amazônia aí nas 5 regiões de acordo com as características de cada lugar. E o agricultor já sabe que um preparo de solo tecnicamente bem conduzido é essencial para todo o ciclo da cultura, assim como para o resultado da lavoura. Essa atenção à saúde do solo também é indispensável para garantir o futuro e a qualidade das próximas safras. Ou seja, a sustentabilidade também está presente nesse cuidado. Não é isso, Michele? Exatamente, uma boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Planeta Campo. Sim, a gente fala muito de sustentabilidade e tem manejos que acontecem dentro da porteira que o produtor já faz e que às vezes ele desconhece que são manejos sustentáveis. É importante a gente reforçar isso, porque às vezes a palavra sustentabilidade causa um certo estranhamento, um distanciamento do produtor rural e não. O produtor rural, ele é sim por natureza sustentável. Por exemplo, deixar a cobertura de solo ou quando for plantar soja, por exemplo, o próprio plantio direto, são manejos sustentáveis que já trazem muitos benefícios para o solo. Quem está ao meu lado para a gente conversar mais sobre esse assunto é a pesquisadora da Embrapa Semiárido, Diana Signor. Diana, muito obrigada pela entrevista. Antecipadamente eu já te agradeço e vou começar te perguntando. Vamos falar um pouquinho de deixar a matéria orgânica na hora da plantação no solo. É importante? Por quê? Obrigada, Michele. É muito importante essa presença da matéria orgânica sobre o solo, né? Porque esse material, geralmente resíduos da própria planta do ciclo anterior, né? Da cultura que aconteceu no momento anterior, eles trazem inúmeros benefícios, então, para o solo. A gente tem uma proteção de solo contra erosão. Então, quando a gota de chuva atinge o solo, se ele está desprotegido, ela tem uma capacidade de desagregar esse solo, de arrastar para fora, né, da propriedade. Então, a proteção da matéria orgânica, né, desse resíduo, dessa cobertura morta, contra a erosão é muito importante. Além disso, esse material orgânico traz vida, melhora a fertilidade do solo, melhora a retenção de água, acumula carbono. A gente fala tanto de carbono, né, nesse contexto de mudança climática. Então faz com que esse carbono fique ali no solo e traga inúmeros benefícios para a planta.
Uma outra questão muito perguntada pelos produtores é o seguinte: qualquer cultura pode ter essa cobertura de solo? Sim, é possível adaptar isso em diferentes sistemas de produção. Como você citou, no caso do plantio direto com soja, né? Isso pode ser feito. Existem sistemas de culturas perenes em que a gente pode estar trabalhando essa incorporação de matéria orgânica. No caso do semiárido, né, cultivos irrigados de manga, de uva, de melão, a gente pode trabalhar cobertura morta em culturas anuais, em culturas para forragem, para produção de grãos, é perfeitamente adaptável a diversas situações. Eu posso deixar a matéria orgânica da cultura anterior ou até trazer de outras culturas para deixar no solo? Exatamente, você pode trabalhar dentro da rotação de culturas, a manutenção de material orgânico da cultura que veio, que antecedeu, né, a cultura atual, ou você pode estar trabalhando a incorporação de outros resíduos que foram produzidos na propriedade, né? Material orgânico de dejetos animais, por exemplo, que podem trazer muitos nutrientes aí para o solo, às vezes resto de poda, que então vai ser incorporado ou depositado ao solo para trazer esse benefício de proteção e também de ciclagem de nutrientes. É possível essas duas abordagens. E Diana, uma última pergunta: se o produtor que está assistindo a gente, se ele quisesse começar, às vezes muitos, por exemplo, podem não colocar em prática essa cobertura de solo. O que ele tem que levar em consideração se ele quiser começar realmente a fazer uma cobertura de solo? A disponibilidade de material na própria propriedade, né? E a cultura de interesse dele, para evitar aí alguma dificuldade de germinação, algum efeito alelopático entre uma planta e outra. Acho que os pontos iniciais a serem observados são esses: disponibilidade desse material e qualidade. Perfeito. Muito obrigada pela entrevista, viu? Por nada. É isso, e aí eu volto com vocês aí no estúdio. Obrigada, Michele. E agora a gente faz então um rápido intervalo. Não saia daí porque no próximo bloco tem mais Planeta Campo. Estamos de volta e vamos agora para o Mato Grosso conhecer um criador de abelhas nativas que não possuem ferrão. Além de produzir mel, ele multiplica e comercializa enxames. Isso porque esses insetos são bastante procurados por produtores com projetos em agricultura regenerativa. E também as abelhas ajudam a melhorar a produtividade. Vamos ver. Eu tenho aproximadamente 20 espécies de abelhas nativas sem ferrão. Comecei assim por hobby e tal, e hoje eu vejo a importância que tem e o que eu contribuo para o meio ambiente, né? O Iraceldo nasceu no Rio Grande do Sul e em 1988 veio para Mato Grosso trabalhar em fazendas. Começou a ser chamado de Gauchinho, apelido que praticamente virou um nome. Hoje, empresário no ramo de combustíveis, dedica o tempo livre para cuidar de abelhas. São mais de 1000 colmeias só de espécies nativas. Parte delas está na chácara, em Rosário Oeste, às margens do rio Cuiabá, onde mora. Tem colmeia para todo lado. No meliponário, na varanda de casa e, acreditem, até no quarto. O ambiente fica com um perfume de madeira adocicada. Para provar o quanto são dóceis, o Gauchinho alimentou as abelhas com um xarope à base de açúcar e água. Não demorou para o espaço ficar tomado. Olha aqui. Cara, é muito doido isso. É muito estranho, viu? É muito estranho você ter essa sensação de poder estar em contato direto com as abelhas sem se preocupar, né? O Gauchinho também nos mostrou como é fácil extrair o mel. Diferente da variedade Apis, aquela que tem ferrão e que produz mel no favo, aqui são pequenos bolsões horizontais, também chamados de potes. Basta uma seringa e pronto. Nenhum mel é igual, né, dessas abelhas aí. São méis, né, bem no plural mesmo, e cada abelha tem um sabor de mel diferente. Esse mel das abelhas nativas sem ferrão, ele tem 30% menos sacarose que esse mel da abelha Europa, né?
então ele se torna um mel mais fino, né? A produção de mel, ainda mais na variedade que nós vemos aqui, é certamente um atrativo para quem está na atividade. Mas o meliponicultor pode ir além. Essas abelhas podem ser reproduzidas em escala e transportadas para locais estratégicos, como lavouras e pomares. Elas contribuem para melhorar a produtividade e a qualidade dos frutos. Eu estou comercializando muitas colmeias também para o pessoal que está usando a prática da agricultura regenerativa, né? Que está pegando aqui no Mato Grosso, para polinizar, fazer experimentos, né? Para usar menos o quê? Químicos, né? Que a abelha poliniza. Sem abelha não tem alimentos, né? A criação, comércio e transporte de abelhas nativas em Mato Grosso foi regulamentada por lei no ano passado. Agora, uma emenda parlamentar do deputado estadual Dilmar Dal Bosco, no valor de R$ 1.100.000, foi direcionada para um projeto piloto que será desenvolvido em 7 municípios matogrossenses. A ideia é que cada município tenha 10 agricultores que vão ser escolhidos, selecionados, vão receber um treinamento. O projeto também prevê a característica de um arranjo produtivo, onde a gente não quer só incentivar o produtor a produzir o mel ou os derivados de mel, mas também ter segurança e certeza de onde ele vai comercializar esses produtos, tanto o enxame, né, como também o mel, o própolis e os outros derivados que seja possível de produzir. Cada colmeia pode render ao produtor anualmente cerca de R$ 4.000. A implantação desse projeto ficará a cargo da Empaer, a empresa mato-grossense de pesquisa, assistência e extensão rural. É um projeto que vem de encontro com a natureza, com um trabalho feito de renda para o produtor da pequena propriedade e também para desenvolver até nos perímetros urbanos. É um projeto inédito, mas que será iniciado agora nos próximos dias aí. Importante a gente conhecer o papel das abelhas para a produção rural. E chegou a hora do quadro Eu Sou o Planeta. Hoje nós vamos conhecer a história da Poliana Vieira, da fazenda Paiolão, em Mato Grosso do Sul. Ela trabalha no escritório de Olho no Campo, monitoramento que ajuda no tratamento do gado. Vamos ver. Eu sou Poliana Vieira, eu vim do Paraná, já moro aqui no estado do MS há 30 anos. Sou secretária operacional da Fazenda Paiolão. A principal atividade é aqui no escritório, né? Todos os lançamentos, tanto da pecuária quanto da agricultura. E também o acompanhamento do controle do gado e manejo nos currais. Vacina, desmama, IATF e esses outros manejos em gerais. A gente tem sim uma preocupação sustentável, tanto que a gente tem um curral anti-estresse ali, né, para evitar o máximo possível de estresse aos animais. Tem as remangas ao redor, todas pilhetadas para o gado já sair do mangueiro, já beber água, ficar tranquilo. O nosso confinamento, um eucalipto plantado para gerar sombra, principalmente pensando no bem-estar animal, para os animais se sentirem um pouco mais confortáveis. Eu me considero importante para o planeta porque a gente ajuda na produção de carne, em si a pecuária, eu acho que hoje em dia é ela que está tocando tudo e a gente está sempre participando disso, sempre ajudando para que isso possa aumentar cada dia mais. Obrigada pela participação, Poliana, por compartilhar um pouquinho aí do seu trabalho com a gente. E agora eu quero chamar a sua atenção para uma demonstração impressionante feita pela NASA, que mostra a presença invisível de emissões de carbono envolvendo a Terra. Olha só, impressionante, né? Essas imagens são resultado de modelos visuais avançados usados pela NASA, que tornou as emissões de carbono perceptíveis. E assim, foi possível ilustrar o turbilhão invisível de gases de efeito estufa que envolvem todo o globo terrestre e que causam o chamado aquecimento global.
Essa representação retrata a extensa cobertura das emissões de CO2 ao longo de 2021. Em destaque, vocês veem a América do Norte e a América do Sul empregando um esquema de código de cores. Os combustíveis fósseis são representados em laranja, enquanto o vermelho significa emissões da queima de biomassa. O verde representa as emissões dos ecossistemas terrestres e o azul significa as emissões do oceano. A presença de pontos azuis no mapa indica a absorção de carbono pelas águas oceânicas, enquanto os pontos verdes representam a absorção de carbono na Terra. Já a segunda ilustração mostra a Ásia e a Austrália. A característica mais notável são as emissões de combustíveis fósseis da China, que contribuem para o aumento da carga atmosférica de CO2 ao longo de 2021. Observem que no final as emissões de combustíveis fósseis, que são liberadas predominantemente no hemisfério norte, se misturam em direção ao sul, escurecendo a Austrália. Nesta outra ilustração, o destaque é para a Europa, o Médio Oriente e também a África. As emissões europeias de combustíveis fósseis são visíveis, assim como o vermelho representa as emissões dos incêndios na África Central. Inclusive, os incêndios representam uma fonte muito menor de CO2 para a atmosfera, do que as emissões de combustíveis fósseis, mas eles são significativos porque podem alterar a capacidade de um ecossistema de sequestrar carbono no futuro. Que interessante, né? Bom, com essa informação, então, o Planeta Campo de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigada pela sua companhia nesse feriado. A gente se vê novamente amanhã. Até lá. Tchau, tchau. Planeta Campo, patrocínio. JBS, há 70 anos alimentando o que alimenta o mundo. UPL, reimaginando a sustentabilidade. Apoio SLC Agrícola, produzindo com eficiência e sustentabilidade. Infinity, gestão de resíduos. Campo Forte, o nosso forte é fazer você produzir mais. Cotton Wrap, melhor solução para enfardamento de algodão, 100% brasileira.